A graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos mais uma vez adorando a Deus. Quero chamar o Carlos, vai fazer uma leitura da palavra de Deus. Eu primeiro queria agradecer e dizer uma... Eu não fui chamado para pregar a palavra de Deus, mas ela já está aqui, ela é viva e eficaz. Primeira vez que há uns anos atrás, eu estava em missão no interior de Manaus e aconteceu uma cena para um cristão. Eu costumo classificar cristãos verdadeiros e alguns ainda não genuínos, biblicamente falando. Eu estava numa casa pastoral de uma igreja pequena, Acajatuba, o amigo conhece, amigo e pastor. E eu estava numa janela, e é costume na cidade as mulheres virem com suas toalhas do banho e tirarem. E eu entrei nesse horário na casa pastoral e dei de frente com a irmãzinha tirando a toalha. Aí eu encontrei Alcedi, ele não se lembra disso, faz muitos anos, uns 15 anos isso. Eu disse, Alcedi, e a mãe estava nuazinha lá, meu irmão. Aí ele disse, sabe por quê? Essas foram exatamente as palavras que tu me disseste. Tu estranhaste porque tu é crente, homem. Eu achei maravilhoso aquilo, foi a maior teologia. Depois eu fui estudar em Tepran, eu fui fazer meu curso teológico. Eu digo, mas rapaz, não é que é mesmo? Eu sou cristão. Porque imediatamente eu fechei a janela e fiquei muito constrangido. E contei a você. Você estava de viagem com uns americanos, provavelmente agariando recursos para a igreja do Senhor. Mas aquilo marcou muito. E eu conto em alguns lugares. Eu não dou direitos autorais a você, mas eu conto. Tá bom, querido. Obrigado pela palavra. Eu queria pedir a vocês, querido, que abrissem a Bíblia em Mateus 15. Não estranhe a minha linguagem, é um pouquinho diferente, mas fixe na de vocês, os oráculos de Deus, nos preceitos de Deus, no mandamento de Deus que estão nos braços de vocês. Usufruam. Mateus 15, versículo 1. Então alguns dos fariseus e mestres da lei chegaram de Jerusalém para ver Jesus e lhe perguntaram: por que seus discípulos desobedecem à tradição dos líderes religiosos? Eles não respeitam a cerimônia de lavar as mãos antes de comer. Jesus respondeu: é porque vocês, com suas tradições, desobedecem os mandamentos de Deus. Pois Deus ordenou: honre seu pai e sua mãe. E quem insultar seu pai e sua mãe será executado. Em vez disso, vocês ensinam que se alguém disser a seus pais: sinto muito, mas não posso ajudá-lo, jurei entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês. Não precisará mais honrar seus pais com isso. Vocês anulam a palavra de Deus em favor das suas próprias tradições. Hipócritas. Isaías tinha razão quando assim falou, profetizou a respeito de vocês. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensino ideias humanas, como se fossem mandamentos divinos. Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: ouça e procure entender. Não é o que entra pela boca que os contamina. Vocês se contaminam com as palavras que saem dela. Então os discípulos vieram e perguntaram: o senhor sabe que ofendeu os fariseus com isso que acabou de dizer? Jesus respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Portanto, não façam caso deles. São guias cegos, conduzindo cegos. E se um cego conduz outro, ambos cairão numa vala. Então Pedro disse: explique-nos a parábola do que as pessoas não são contaminadas pelo que comem. Ainda não entendem? Perguntou Jesus. Tudo que come passa pelo estômago e vai para o esgoto. Mas as palavras vêm do coração. É isso que contamina. Pois do coração é que vêm maus pensamentos, homicídios, adultério, imoralidade sexual,
roubos, mentiras, calúnias. São essas coisas que contaminam. O comer sem lavar as mãos não contaminará. Então Jesus desceu a Galiléia, rumo ao norte, para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia que ali morava veio a ele, suplicando: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Minha filha está possuída por um demônio que a atormenta terrivelmente. Jesus não disse uma só palavra a respeito. Então os discípulos insistiram com ele: mande-a embora. Ela não para de gritar atrás de nós. Jesus disse à mulher: fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel. A mulher, porém, aproximou-se, ajoelhou-se diante dele e implorou mais uma vez: Senhor, ajude-me. Jesus respondeu: não é certo tirar a comida das crianças e jogá-la aos cachorros. Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Mulher, sua fé é grande, disse-lhe Jesus. Seu pedido será atendido. No mesmo instante, a filha dela foi curada. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Queridos, vamos orar. Senhor, eu te louvo porque o milagre já aconteceu. Eu creio que a tua palavra acabou de curar e libertar. É bem verdade que aos vocacionados, os chamados por Deus, os mestres da palavra, os pastores, os cristãos, que estão às vezes em anonimato pela face da terra, Senhor. Agora usa teu servo que tu colocaste no coração dele, que somente Deus seria o Deus dele, que somente Jesus seria o Salvador dele, e que movido pelo poder de Deus e a sua palavra, o Espírito Santo falaria através da boca dele. Usa para a glória do teu nome, usa para manifestar o desejo dele através da tua boca, Senhor, e a palavra do Senhor seja exaltada, glorificada, louvada, Senhor. Nós estamos diante de ti, Senhor, da tua autoridade. Está repreendido em nome de Jesus qualquer manifestação carnal, maligna, ou do mundo neste lugar. Usa a vida do meu irmão querido, pastor Alcedi, para a glória, Senhor Deus, para a honra do teu nome, como sempre tu fizestes até hoje, neste momento. Amém, igreja. Obrigado, Carlos. O texto é muito rico e, se você percebeu, nós lemos duas histórias, duas perícope. E ela tem muito a ver uma com a outra, porque ela faz uma base e tem uma resposta. E nós vamos estudar esse texto. Aí eu vou pedir que as meninas coloquem lá na RA. Está na NVI, como nós lemos, não vou colocar na RA. Enquanto elas colocam na RA, nós temos aqui um material para evangelismo específico, para quem gosta de ler, porque é um materialzinho de boa leitura. Então, se você tem um amigo que você quer compartilhar uma literatura, nós vamos lhe doar. Você pode procurar depois do culto ali com a Marli, para que você possa compartilhar a palavra de Deus com um amigo. Então, é doação para que nós todos possamos pregar o Evangelho. Quanto aos nossos convidados, que alegria tê-los aqui. Eu sei que vocês sabem disto, mas não custa falar. Sintam-se em casa e orem por nós. Quanto a dízimos e ofertas, tem lá o gasofilácio, lá naquela salinha lá atrás, tem o QR Code, fique à vontade, se Deus direcionar o seu coração quanto a dízimo e oferta. Mas não sinta-se obrigado, e se você é membro de uma outra igreja, entregue o seu dízimo lá. Nós não estamos aqui procurando o seu dinheiro, mas queremos ressaltar o seu valor, porque você é de Jesus. Esta é a nossa alegria. O texto nos fala primeiramente de que os fariseus e os escribas rejeitaram o Senhor Jesus porque os discípulos comiam sem lavar as mãos. Aí alguém pode dizer, mas puxa vida, os fariseus estavam certos. Mas no lavar as mãos aqui no texto, não é uma questão de higiene,
Era uma questão religiosa. O que acontecia é que os saduceus eram sacerdotes, porque eles tinham mais poder político. Então a religião dos fariseus tornou a religião popular, a maior de todas naquela época. E eles trouxeram para o convívio diário alguns ritos que eram feitos no restrito do templo, quando o sacerdote precisava aspergir água nas mãos para purificar as mãos para o sacrifício. Então eles trouxeram este rito para qualquer refeição e até hoje é praticada. Como era feito isto? Pegava uma vasilha com a mão direita, tem que ser com a mão direita, passa para a mão esquerda e depois derrama 3 vezes na mão direita, aí a mão direita derrama 3 vezes na mão esquerda, depois coloca as 2 mãos e faz uma oração, uma recitação, aí é um tempo de silêncio, aí enxuga as mãos, aí pode fazer a refeição. Era o ritual. Os fariseus provavelmente mandaram alguém para saber sobre o ministério de Jesus, porque ele era considerado mestre, mas não encaixava no padrão dos fariseus e nem dos saduceus. E os escribas é aqueles que escreviam mesmo. Então eles estavam lá para escrever. O Senhor Jesus, sabendo do que estava acontecendo, e a crítica dos religiosos, que os discípulos de Jesus não praticavam a tradição, e falaram isso para Jesus. E Jesus disse que eles eram mesmo hipócritas, porque eles faziam tantas questões religiosas, e até tratavam os discípulos de Jesus, neste caso, como se eles fossem propriedade deles, e investigando eles, mas não cumpriam a lei, porque eles usavam o que era chamado de corbã, que era uma oferta, em vez de ajudar os pais, porque dentro do ensino de Deus, os filhos cuidam dos pais. Então, os escribas ensinavam, os fariseus e alguns escribas, que em vez de você cuidar do seu pai, você tinha uma herança, você dizia, não, esta herança eu consagro a Deus. Pronto. Você não precisava mais cuidar do seu pai, porque agora aquela herança era de Deus. Então, imagine nos nossos dias, alguém tem uma aplicação, o pai está precisando, diz, mas aquela aplicação é de Deus. E então ele desistia dos pais. Jesus disse, vocês fazem questão de tantas coisas, e ao cumprir tudo isto, vocês vão contra os princípios do amor, de cuidar dos próprios pais, porque vocês desistem dos pais. E disse Jesus, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, é o que vem do coração e sai pela boca. Os discípulos também não entenderam. Por quê? Porque dentro da tradição era aquilo mesmo, era estranho. Eles esperavam até que Jesus concordasse com os fariseus. E Jesus disse, olha, vocês também não entendem? O que a pessoa come, elimina. Mas o que vem do coração, contamina. Isso é muito sério. Porque é do coração que procede toda maldade. É do interior do homem, porque o homem é pecador. O pecado não é um acidente de percurso. O homem é pecador, nasce pecadorzinho. A gente chama de anjinho, mas é pecadorzinho. Já sabe fazer birra para mamar, né? Nasce assim. Nós somos pecadores. E por causa desta natureza pecaminosa, o pecado a gente só vê ele quando praticou. Alguém matou, puxa, que coisa. Mas o coração já estava matando há muito tempo. Ninguém comete um adultério porque correu, fez uma caminhada. Isso já vinha no coração há muito tempo. Ninguém mente porque achou que aquele momento precisava mentir. Já era mentiroso há muito tempo, porque vem do coração. É isso que Jesus está ensinando. Que era muito mais do que o rito religioso.
que prendiam as pessoas e tornavam elas escravas de uma religião que achava que os seus adeptos lhes pertencia, era propriedade. Então Jesus sai e faz uma viagem longa. É o único texto que nós temos que Jesus foi a Tiro, ou próximo de Tiro e Sidom. E por que ele foi lá? No texto é pedagógico, porque tudo que está escrito é pedagógico. Jesus vai ensinar na prática qual a verdadeira adoração, o significado da vida e os valores da família. E quando ele chega na cidade do que nós temos aqui, a mulher cananeia, que Marcos nos diz ainda que ela falava grego e era cirofenícia. Isso aqui não, quando fala uma cananeia, grego, cirofenícia, alguém pode dizer, puxa, que mulher importante. Dentro do contexto, não. Como que os judeus consideravam o não judeu? Impuro. Um cão. Os cães. Tu vai ver isso em Apocalipse, ficarão de fora os cães. E ali não está falando dos animais, está falando dos impuros. Para o judeu, o impuro é um cachorro, o cachorro é impuro. Não é que não tinha cães em Israel, mas eles não eram tratados como nós tratamos hoje os animais. Eles eram considerados imundos. Então, um não judeu era um cachorro. Eu não sei se tem algum judeu aqui, mas se a maioria aqui não é judeu, a maioria era considerado como um animal. Era esse o texto. O Senhor Jesus chega na cidade, e Marcos diz que ele foi numa casa, e uma mulher cananeia que vivia naquelas regiões chamou: filho de Davi, tem compaixão de mim. Isso é totalmente inesperado, porque os fariseus deveriam entender que Jesus era o rei, filho de Davi. Mateus fala que Jesus é rei, mas não uma cirofenícia. Na verdade, ela não tinha o direito de chamá-lo filho de Davi, porque mesmo que os fariseus reconhecessem que Jesus era filho de Davi, ela não era judia. É como se ela estivesse dizendo: eu sei que tu és rei, tu és meu rei. Se Davi era rei de Israel, não era rei de Tiro e Sidom. Mas assim como esta mulher, nós, não judeus, entendemos e reconhecemos que Jesus é filho de Davi. E neste reconhecimento ela proclama filho de Davi. Não sei quem falou para ela que Jesus era filho de Davi, mas isso era totalmente inesperado. E para os fariseus, um absurdo chamar Jesus de filho de Davi, porque é uma declaração de que ele tem um trono, de uma dinastia, de que ele é rei. Então ela chega clamando a ele e dizendo: tenha compaixão de mim. Na palavra original, traduzido seria: sinta a minha dor, sinta as minhas vísceras. A Edith disse há poucos dias que lá na etnia dela é o fígado. Sinta o meu fígado seria isto em Colina. E quando ela aproxima do Senhor, ela diz: tem compaixão de mim, porque a minha filha está horrivelmente endemoniada. Não só era uma cirofenícia, cananeia, mas o pior, uma filha cheia de demônios. Era a pior possibilidade de alguém falar com o rei de Israel, porque ela não estava cheia de Deus, ela estava cheia de demônios. E os fariseus lá atrás se achavam cheios de Deus. E quando ela aproxima numa situação tão difícil, Jesus não respondeu, Jesus não deu atenção a ela. Jesus continuou sisudo, o Cordeiro de Deus olhando para frente, como um típico judeu, como um mestre em Israel,
ele continua firmemente sem dar-lhe atenção e ainda diz: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu não sei como você agiria nesse momento. Você precisando tanto de Jesus, a situação tão difícil, demônios na sua casa, desespero, ninguém estava aplaudindo Jesus, os fariseus rejeitando Jesus, e você reconhece ele como rei, e você o adora, e ao adorar ela está declarando que este rei é Deus. Ela veio, adorou e disse: Senhor, socorre-me. Esta mulher não abriu mão de sua filha, como os fariseus abriam mão de seus pais. Porque os fariseus estavam pensando no lucro futuro, e esta mulher estava esperando a redenção por Jesus. Aparentemente você ouve a história e pensa: agora Jesus vai ter compaixão dela. Não. Jesus respondeu: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. É verdade que na tradução cachorrinho é um pet. E alguém diz: não, mas Jesus foi muito educado. Ele é. Mas não é nada diferente de dizer ela é uma cachorra, uma cadela, um animal. Era este o conceito dos fariseus. Por que Jesus fez isso com essa mulher? Parece ter sido tão duro com ela. Os discípulos precisavam aprender que a verdadeira adoração vem de um coração contrito e limpo, e não de mãos benzidas. De alguém que realmente necessita do Senhor Jesus, e não de alguém que investiga os irmãos. Os discípulos precisavam aprender que aquela religião enorme dos fariseus tornava os seus súditos escravos. Mas o que Jesus veio trazer, o Evangelho, torna o escravo do diabo um filho livre. Aleluia. Então, ela diz: sim, Senhor. Porém os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa do seu dono. Ela não entrou em depressão, ela não precisou ir ao psicólogo, ela não precisou de terapia, ela não ficou melindrada, ela não ficou abalada. Pelo contrário, ela disse: é verdade, eu ainda sou um animalzinho, mas tenho fome, e se cair uma migalha é suficiente para mim, Senhor, porque a minha filha precisa de Ti, Senhor. Não abro mão dela, não abro mão da minha família. É maravilhoso. Mas antes dela não abrir mão da família, ela não abriu mão de sua fé. Percebe? Ela creu que Jesus era Deus, e ela não abriu mão de Jesus, mesmo aparentemente Jesus não estava respondendo. Você já percebeu que às vezes nós oramos e parece que Jesus demora em responder? E tem gente que fica chateado com Jesus. Puxa, Jesus, eu fiz tudo direitinho e o Senhor nem olhou para mim. Por que essas coisas acontecem? Porque nós gostamos que as coisas sejam do nosso jeito. E se nós perdemos o controle sobre elas, nós exasperamos e acusamos alguém. E é natural do ser humano dizer: Deus, e daí? O que o Senhor fez? Por que o Senhor permitiu? E nunca pergunta: Senhor, o que eu posso aprender com isto? É pedagógico. Enquanto os fariseus lá da Galileia, antes da Galileia, lá da parte mais sul, rejeitaram Jesus,
abriram mão dos seus pais, mas ficava policiando como se fossem os vigilantes do peso, procurando ver se alguém estava fazendo diferente do que eles gostariam, porque eles gostariam de mandar nas pessoas. Aqui tem uma mulher que não tem mais esperança, uma mulher que não tem mais oportunidade, uma mulher que não tem mais dinheiro, uma mulher que não tem mais alegria, uma mulher que não tem mais paz, uma mulher que tem uma única filha e a sua filha está endemoniada, ela só tem uma possibilidade, ela só tem uma oportunidade e ela não vai abrir a mão de sua fé, mesmo que o Cordeiro de Deus vire as costas, ela vai atrás, mesmo que ele não responda, ela grita e ela vai buscar o que ela precisa. Quando o Senhor Jesus disse que não era correto dar o pão aos cachorrinhos, ela tinha adorado. E a frase, socorre-me, deve ressoar no nosso ouvido. Porque, meus irmãos, nós não resolvemos problemas quando nós achamos que sabemos resolver. Nós não resolvemos problemas discutindo com os outros. Cristão não resolve problema achando que tem razão. Cristão não abre mão da sua fé, mesmo que aparentemente Jesus não respondeu, porque é muito mais ter fé quando nós continuamos crendo, quando as coisas não dão certo como nós queremos, do que quando dá, porque se der, todo mundo crê. É muito mais fé quando as coisas não funcionam como gostaríamos, mas nós ficamos firmes e não abrimos mão da nossa fé em Jesus. E a frase é: socorre-me. Jesus aparentemente não está olhando para ela, mas ela está olhando para Jesus. Simplesmente parece que Jesus não responde, mas ela fala. Parece que Jesus não se importa, mas ela não desiste. E ela diz: socorre-me, socorre-me, socorre-me. Já passou por dias assim? Que aparentemente as coisas não dão certo, e que nada que você faz funciona. E por mais que você tente, ainda continua a guerra. E por mais que você ora, parece que as coisas continuam. E você não sabe como resolver. E as coisas demoram. E parece que o Cordeiro de Deus está sisudo, andando para frente, e não olha para você. E você se sente um animalzinho qualquer, e dá vontade de desistir, e dá vontade de chutar o balde, e dá vontade de voltar atrás. Essa mulher não. Ela continuou. É nesta hora, desses dias mais difíceis da nossa vida, que nós temos que chegar diante do Senhor Jesus e imitar a cananeia, cirofenícia, grega, e dizer: socorre-me, socorre-me, socorre-me. Porque quando ela está dizendo socorre-me, ela está dizendo: eu sou impotente, eu sou incapaz, eu não sei resolver, eu não tenho como solucionar isso. Socorre-me, socorre-me porque eu estou afundando, socorre-me porque eu estou morrendo, socorre-me porque eu não tenho mais direção, socorre-me porque eu não sei como fazer. É uma declaração de impotência, é uma entrega completa e total. Essa mulher teve só uma oportunidade e não desperdiçou, porque ela não abriu mão de sua fé. Ela creu que Jesus é Deus e a sua filha precisava de Jesus. A sua filha não estava lá. Então, Jesus disse: ó mulher, grande é a tua fé. Ela era uma pequena cachorrinha, mas tinha mais fé do que aqueles religiosos que perseguiam os outros. Ela era uma cirofenícia e tinha mais fé do que os fariseus religiosos. Jesus está mostrando aos discípulos o que é uma verdadeira fé. Uma verdadeira fé não é dizer eu determino, não é dizer eu quero, não é dizer agora, não é dizer eu toco e vai funcionar. Fé verdadeira é quando nós chegamos diante do Senhor Jesus e nós confessamos: Senhor, eu não consigo, mas socorre-me. Eu sei que tu és o Rei, eu sei que tu és Deus, eu te adoro com toda a força da minha vida.
Um verdadeiro cristianismo não abandona os seus familiares, não abandona os seus amigos, não abandona os seus irmãos, não maltrata os outros, não fala mal da vida dos outros. O verdadeiro cristianismo chega diante do Senhor e se humilha. E foi humilhante tudo que essa mulher passou, mas não é porque Jesus a humilhou, é porque ela se humilhou, e por ela ter se humilhado, Jesus diz: grande é a tua fé. Jesus não falou isso para os religiosos. O que é uma grande fé? Uma grande fé é crer que Jesus é rei, que Deus é soberano e que Ele fará a vontade dEle, mas nós não vamos desistir das pessoas que nós amamos. Isto é uma grande fé. E disse o Senhor Jesus: faça-se contigo assim como queres. Você já imaginou uma resposta desta? É aquela resposta que nós, meninos ainda, os da minha geração, do Aladim: faça o que você quiser. Qual é o seu desejo? Desejo move o mundo. Faça conforme o seu desejo. Qual era o desejo da mulher? Ela não disse: Senhor, aproveita e me dá uma grana boa, quero ficar rica na Fenícia. Não. Ela queria a sua filha curada. Ela queria a sua filha abençoada. Ela queria a sua família abençoada. Ela queria que a sua filha conhecesse Jesus. E ela não abriria mão disto por nada, porque nada era mais importante do que ter Jesus na sua casa. Esta é a alegria, esta é a grandeza, esta é a riqueza do cristão. É o cristão humilde, abrindo mão da razão, porque nós não precisamos ter razão, nós precisamos ter paz, e paz só em Jesus. É tão lindo esse texto, quando nós conseguimos fazer esse paralelo. Mas o melhor de tudo, e que deve ficar na sua mente, e que você deve compartilhar quando chegar em casa, dobrar o seu joelho e dizer: Senhor, socorre-me. Eu não sei resolver. Você não domina as pessoas. As pessoas não, ninguém é sua propriedade. Você não muda ninguém, nem você mesmo. Quantos de nós aqui prometemos que iríamos parar de fazer alguma coisa e depois a gente se arrepender de ter falado? É só lembrar quem prometeu que faria regime em janeiro. Você vai ver que um bocado ia rir. E outros que falaram que ia malhar. Viu? A gente não consegue dominar nem o que nós prometemos para nós, quanto mais querer mudar a vida dos outros. Mas deixe Jesus mudar a sua vida. Olha para Ele e se humilhe e diga: Senhor, socorre-me, socorre-me. Feche os teus olhos. Eu vou lhe dar 1 minuto de silêncio para você gritar com sua alma. Você que passa também por lutas grandes e precisa do Senhor Jesus, não desista. Desistir jamais. Olhe para Ele, clame a Ele. Ó Deus, Deus bondoso, Deus bendito, Deus gracioso, Deus santo, olha para nós. Tem áreas de nossa vida que parece que o tempo passa e que o Senhor Jesus vai e que as coisas não mudam. E os discípulos até tinham orientado, dado a sugestão para que o Senhor deixasse aquela mulher, mas ela decidiu nunca lhe deixar, porque na verdade o Senhor arrastava com laços de amor que ela não tinha para onde ir, e nós não temos para onde ir, porque só Tu tens palavras de vida eterna. Senhor, socorre-me, socorre-me, Senhor. Alguns momentos tão difíceis de angústia, de dor, de tristeza, alguns momentos que corta e dilacera a alma,
Socorre, socorre-nos, Senhor. Socorra a nossa família em tempos difíceis. Socorre a tua igreja em momentos de luta. Socorre o teu povo, mesmo quando falta esperança. Socorre-me. Alguém quer receber uma oração? Se quiser, levante o seu braço. Quero orar por você, onde você estiver. Pai eterno, o Senhor viu essas mãozinhas levantadas. Eu sei que o Senhor viu antes de mim, porque antes de levantar as mãos, o coração estava aberto e clamando ao seu trono. Ó Deus, estende as tuas mãos para curar, estende as tuas mãos para abençoar, estende as tuas mãos para salvar. Ó Deus, cura, transforma, liberta, abençoe a tua igreja, em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus, graças a Deus. Não esqueça aqueles que desejam fazer parte como membros fundadores, procurem o Vinícius. O Vinícius é muito fácil de encontrar, é só olhar, ele está bem mais acima dos outros ali. Deus ames, Petra, benção, orar. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio de nessa noite, Deus, podermos adorar o teu santo nome, Deus, prestar culto ao Senhor, Pai. E nós queremos nessa noite, Pai, dizer que o Senhor é dono de toda honra, de toda glória, Pai. E que nós, Pai, como teu povo, como tua igreja, Deus, nós estamos aqui para honrar e te adorar todos os dias, Pai. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Santo Espírito do Senhor seja sobre toda a igreja de Cristo Jesus, espalhada pela terra e reunida aqui hoje. E a igreja do Senhor diz: amém. Abençoada para todos, um forte abraço.